Ai. Boa noite, pessoal. Então, hoje vamos falar um pouquinho de filosofia, né? Vocês que são aí guerreiros do conhecimento por estar aqui numa sexta-feira comigo para aprender um pouquinho mais de filosofia. Hoje a gente vai falar desde o início da filosofia até a filosofia platônica, que é importantíssima, que geralmente cai no Enem. Platão assim, é sempre presente, e além disso, é um excelente repertório argumentativo para as redações, né? Em especial a filosofia do Platão mesmo. Então, para a gente começar, antes da gente começar, vou fazer alguns avisos. A galerinha aí que é do pré-ENEM, né? Eu vou mandar aqui no chat do Meet o link do nosso Forms para vocês se identificarem, garantir aí a pontuação de vocês. E, além disso, aqui vocês sabem, né? Quando eu estou falando com vocês, sempre há a possibilidade de termos uma participação especial de algum gato, né? Afinal, sou a louca dos gatos, então pode ser que alguém apareça por aí durante a nossa aula. Então, vamos começar, né? Para iniciar a nossa aula e entender a origem da filosofia, a gente precisa voltar um pouquinho e fazer uma espécie de experiência filosófica. O que é isso? É a gente imaginar um contexto, se imagina aí. Não tem internet, não tem livros, não tem escola, não tem absolutamente nada que te diga o porquê as coisas são como elas são. Então, a gente não sabe qual que é a origem de um trovão, qual que é a origem do vento, qual que é o sentido da vida, o que acontece depois da morte, a gente não sabe nada. E não tem nada, nem ninguém, que possa nos responder essas questões. Esse é o contexto lá das primeiras sociedades, das primeiras comunidades, né? Onde não existe ciência, não existe um discurso racional para explicar o funcionamento da existência e da realidade. Então, o que acontecia, né? Vamos voltar para o nosso experimento filosófico. Se imaginem aí na natureza, no meio do mato, de noite, sozinho. Lembrando, não tem escola, não tem ciência, não tem explicação para nenhum dos fenômenos da natureza. E do nada, pá, um raio, um trovão. Você pensa, como assim? É um negócio que brilha, que faz barulho, que está acima de mim, que é gigantesco. Só pode ser um Deus. Só pode ser algo que é muito maior que eu, que é muito mais grandioso e forte e que comanda tudo. Então, essas primeiras sociedades, elas começam a interpretar os fenômenos da natureza, ou seja, aquilo que a gente vê na nossa realidade, como manifestações divinas. Vai ser o que a gente chama de mitologia. Hoje, né, nós, contemporâneos, chamamos de mitologia. Então, por exemplo, na mitologia grega, a gente vai ter o raio, né, o trovão, como uma manifestação de Zeus. O amor, Afrodite, a guerra, Ares e assim por diante. Então, os fenômenos vão sendo explicados por essa narrativa que é poética, que é fantástica. E hoje, a gente que já está, né, contemporâneo, geralmente nós olhamos, né, para o mito como se fossem simples histórias, né? Mas não. Inclusive, já vi questão do Enem falando sobre isso, sobre a importância do mito, tá? O mito, ele estrutura toda aquela sociedade a qual ela faz parte. Então, as leis, né, o funcionamento jurídico, ele é baseado naquilo que a gente chama de mito. As escolas, né, a forma de se educar a própria população é através do mito. Então, tudo se constrói socialmente dentro do mito. O mito, ele não aceita crítica, ele molda aquela sociedade de uma forma bem sólida. Então, essa sociedade, ela vai se erguendo dentro daquilo e vai se formando, né? Vai se consolidando. Porém, chega um momento em que há uma mudança de paradigma. Que mudança de paradigma é essa? Temos o comércio. As diferentes comunidades, as diferentes sociedades, elas começam a interagir entre si.
principalmente pela necessidade de troca. Digamos que eu sou grega e deixa eu ver quem está aqui comigo, Camille. Camille é nórdica. E nós temos culturas diferentes, nós temos crenças diferentes, nós acreditamos em deuses diferentes. Porém, no meu território, eu consigo plantar arroz, mas não consigo plantar feijão. E já no território da Camille, ela consegue plantar feijão e não consegue plantar arroz. Então, tem um momento em que nós vamos precisar fazer uma troca, nós vamos precisar interagir para poder sobreviver. E o que acontece? A gente percebe que as nossas culturas são diferentes, a gente vê que existem outras formas de interpretar a realidade, porque para um mesmo fenômeno, nós vamos ter nomes diferentes. Isso começa já ali a enfraquecer esse fenômeno do mito. Além disso, a gente vai ter o desenvolvimento da escrita, a gente vai ter o mito, né? Ele é caracteristicamente transmitido de forma oral, ou seja, né, através das pessoas contando histórias, elas fazem parte da tradição, e esse fenômeno ele começa a se enfraquecer. Junto a isso, a gente vai ter alguns carinhas que vão começar a pensar de uma outra forma, vão tentar investigar a natureza para encontrar respostas que não se baseiem no mito. E aí, como que vai ser isso, né? Nós temos um cara muito famoso, que é considerado aí o primeiro fisiólogo, Tales de Mileto. Antes de falar do Tales, vamos pensar um pouquinho em etimologia das palavras, né? O que significa fisiólogo? Physis, em grego, é natureza, por isso que a física é uma ciência que estuda as leis da natureza. Logos, em grego, significa discurso racional. É um tipo de discurso que busca entender a realidade através de fatos. Tanto que a palavra logos dá origem à palavrinha lógica, aquilo que faz sentido. Além disso, logos é um discurso que acolhe a crítica, que entende que ela é necessária para construir mais conhecimento. Então, quando a gente fala de fisiólogos, são caras que pensavam a natureza de uma forma racional. E o primeiro deles é Tales de Mileto. Tales, ele contribuiu bastante para a matemática, não vou falar muito sobre essa parte, vocês sabem, sou de humanas, mas além da matemática, o Tales ele era um cara da agricultura, então ele pensava muito, ele estava muito próximo assim desse contexto de pensar a melhor forma de ter mais produtividade dentro da agricultura. Além disso, ele observava muito a natureza, né? E ele começou a pensar, mano, pô, a água é muito sinistra, porque assim, se a gente parar de tomar água, a gente morre. Os outros seres vivos, se ficar sem água, morre também. A água é um bagulho que líquido, porém, se você coloca em um contexto frio, fica sólido. Se você coloca no fogo, vira ar. Mano, é isso. A água é a origem de todas as coisas. Só pode ser. Inclusive, uma curiosidade legal é que água em grego é hidor. Por isso que a gente atribui as palavras que envolvem água como hidratação, hidromassagem, né? Sempre tem esse prefixo. Além do Tales, tiveram uns outros caras que também pensaram dessa forma, né? Tentaram encontrar uma origem para todas as coisas. Porque, assim, eles pensaram, tá, eu acredito que a natureza ela tem uma origem em comum. E qual que vai ser essa origem em comum? Uma arqué. Arqué, em grego, gente, significa princípio fundamental, a origem de todas as coisas. Então, esses caras, eles buscavam na natureza essa origem para todas as coisas. O Tales, como eu falei para vocês, foi para a água, porque a água é realmente muito sinistra. Anaximênides já pensou ali no ar. Ele falou, pô, de fato, Tales ali maneiro, porém, quando a gente põe a água no fogo, ela não vira ar, ela vira vapor. O ar é um negócio muito mais sinistro, que ele sim é fundamental para a nossa existência. Então, para o Tales, o elemento primordial, ar, era o ar.
que inclusive em grego significa não, né? Ar em grego é pneuma. Então, por isso que o pneu é um objeto que é cheio de ar, ou quando a gente vai falar, por exemplo, de uma doença que afeta o pulmão, né? Pneumonia. Pneuma, porque tem a ver com o ar. E aí, nós vamos ter outros dois caras que são, na verdade, tem vários que são muito importantes, mas eu tô tentando focar aqui naquilo que possivelmente cai no Enem, tá, gente? Inclusive, esses caras que eu tô falando para vocês, além de serem conhecidos como fisiólogos, eles também podem ser chamados de pré-socráticos, porque eles vieram antes de Sócrates, e Sócrates é ali um marco, né, na filosofia. Além do Tales e do Anaximênides, nós podemos falar de um cara que vocês geralmente veem nas aulas de matemática. Nosso querido tio Pitágoras, né? E Pitágoras, gente, Pitágoras, ele era a Regina George dos filósofos, assim, todo mundo queria fazer parte do bonde do Pitágoras. Ele olhava, inclusive, para a realidade, né? Ele acreditava que a realidade se expressava de forma matemática. Para ele, ele realmente vivenciava o rolê da matemática. E o grupo dele, né, que eram os pitagóricos, era quase uma religião, assim. E uma coisa importante e interessante é que até hoje nós temos estudos sobre como de fato você consegue ver a matemática, a natureza se expressar de forma matemática. Novamente, é um assunto que eu não vou conseguir aprofundar com vocês, porque não é a minha área, mas quem tiver interesse, é bem interessante. E outro ponto, outra curiosidade legal, é que o Pitágoras foi quem criou o termo filosofia. E por que ele criou o termo filosofia? Porque ele pensou o seguinte: a gente, quando está apaixonado, quando a gente gosta de alguém, quando a gente ama alguém, o que a gente faz? A gente quer sempre estar perto da pessoa, a gente quer saber tudo sobre ela, a gente fica quase obcecado, né? E o Pitágoras também pensou, cara, se eu falo que eu sou sábio, dá uma impressão que eu sei de tudo. Só que é impossível saber de tudo, é impossível conhecer tudo. Então, o máximo que eu posso fazer, o máximo que eu posso chegar é amar o conhecimento. Porque quando eu amo o conhecimento, eu vou estar sempre querendo me aproximar mais dele, eu vou estar num contínuo movimento de conhecer. E a filosofia é sobre isso. É um posicionamento perante a vida, a realidade, onde a gente tenta compreender a realidade de uma forma racional. Por isso que a filosofia é a mãe de todas as ciências, de todas as especialidades, ela é a que surge primeiro. É porque é um posicionamento de querer conhecer o mundo. Então, já falamos aí dos pré-socráticos, né? Tales de Mileto, Anaximênides e Pitágoras. Tem dois carinhas que geralmente caem em prova também, que é Heráclito e Parmênides. Eu não vou me aprofundar muito na filosofia desses dois, porque ela é bem complexa, então vou pincelar aqui o que vocês precisam saber que cai em questão de prova. Eles são opostos, tá, gente? São dois opostos. Eles defendem teses opostas. Então, eu vou perguntar para vocês, para eu saber aí quem é do bonde do Parmênides e quem é do bonde do Heráclito. Então, vamos lá. Eu vou apresentar um exemplo, uma experiência para vocês. Digamos que tem um rio aqui na minha frente. Fui lá, coloquei meu pezinho dentro da água, tirei. Minha segunda experiência. Coloquei meu pezinho dentro da água de novo, tirei. E aí, vocês acham que foi a mesma experiência? Foi a mesma coisa? O que vocês acham, galera que está aqui no Meet comigo? Foi a mesma coisa ou foi experiências diferentes? Poxa, gente, nenhum comentário. Pode repetir, que eu vou tentando? Eu não entendi muito bem a pergunta. Digamos que tem um rio na minha frente.
Minha primeira experiência foi: coloquei meu pé dentro do rio, tirei. Coloquei a minha segunda experiência, eu coloquei de novo meu pezinho dentro do rio e tirei. E aí? A mesma coisa ou coisas diferentes? Acho que Eu seria acho, experiências diferentes. Diferente? Pelo ar? acho que também é diferente. Diferente. Eu vi aqui que no chat a Glaze colocou experiências diferentes. Muito bem, vocês são do bonde do Heráclito, então. Não temos ninguém do bonde do Parmênides. Então, gente, o que é esse exemplo, inclusive, é utilizado pelo próprio Heráclito, tá? Ele defende que a nossa realidade ela é de constante mudança. A gente não consegue pegar uma essência de algo, lembrando que essência é aquilo que define algo por si só, é o que faz algo ser o que é, portanto, é aquilo que não muda. O Heráclito vai dizer que não existe essência. Por quê? Tudo está em constante transformação, e essa constante transformação é em si o que define a própria natureza, né? E qual que é o elemento que vocês acham que o Heráclito vai utilizar para representar essa constante transformação da realidade? A gente tem ali o Tales de Mileto falando que o ar era a água, o Anaximênides falando que a ar era o ar. E aí, vocês acham que o Heráclito falou que é o quê? É a mudança, né? É a mudança, mas tem um elemento da natureza que representa essa mudança. Algum chute, gente? Tomar um tereré que Eu nós não lembro, mas eu acho que o imutável era o Parmênides, né? o imutável é Parmênides. O Heráclito é que tudo muda. Então, gente, o Heráclito ele vai dizer que o elemento que muda tudo, que representa essa constante transformação é. Pensem comigo. Vamos fazer, digamos que a gente vai fazer um churrasco. O que acontece? A gente vai lá e compra um pedaço de picanha. Aquela picanha tá como? Ela tá crua, então ela tem um sabor específico, ela tem um cheiro específico, ela tem uma textura específica. Se a gente comer ela crua, vai dar ruim. A gente salga ela, põe no espeto, põe lá na nossa churrasqueira e aí faz o quê? Acende o fogo. O fogo é o que transforma aquela carne crua num churrasco boladão. O fogo, a capacidade de transformação do fogo, né, que tudo que ele toca se transforma, é a base da nossa culinária, inclusive, né? A É nossa o culinária, fogo, ela né? Pô? e isso, fogo. Então, para o Heráclito, ar que é o fogo, que em grego é pyr, por isso que quando a gente vai assistir um show de fogos de artifício, é um show pirotécnico, ou então quando a gente tem alguém, né, conhece alguém que é obcecado por fogo, é um piromaníaco. Ou até mesmo quando a pessoa vai ser cremada, né, é numa pira. Então, vamos seguir o nosso amigo Parmênides, né? Que ninguém aqui se manifestou como sendo do bonde do Parmênides. O Parmênides ele acredita que essas mudanças que a gente percebe, elas são mera ilusões dos nossos sentidos. Então, existe sim uma essência, existe algo que é imutável, existe algo que é verdadeiro. Então, o Parmênides ele vai despertar ali dentro da tradição filosófica essa busca por uma verdade imutável, uma essência. E isso vai influenciar muito os caras que a gente vai ver futuramente. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, né? Hoje nós contemporâneos que conseguimos olhar para uma linha do tempo da tradição filosófica, o que rola? O Parmênides, com esse rolê de uma busca por uma verdade, por uma essência, ele vai influenciar ali desde Sócrates, Platão, Aristóteles, Descartes, todo mundo, até a gente chegar lá no século XIX com um cara que eu gosto muito, que é Nietzsche, que vai olhar ali para o Heráclito e vai começar a questionar essa ideia de verdade.
eu não vou aprofundar nisso, porque hoje o nosso rolê é justamente com Platão. Pode falar, Êmila, você levantou a mão? O prof, é o Parmênides que acredita mais na razão do que os sentidos? Ou é o Heráclito? Sim, a gente pode dizer que o Parmênides desconfia dos sentidos, porque os sentidos, eles nos enganam, então a gente tem essa impressão de que as coisas estão em constante mudança. Porém, existe uma verdade, que pode ser alcançada através da razão. Só que quem vai desenvolver melhor essa ideia é o Platão. Daqui a pouco que a gente vai chegar nele, e ele sim estrutura melhor essa questão da razão e do acesso às verdades e a condenação dos sentidos, né? Mas então vamos lá. Falamos de Heráclito, falamos de Parmênides, e tem um cara que é muito importante também, que é o nosso amigo Demócrito. O Demócrito, ele, assim como os outros, estava tentando pensar, pô, a realidade, ela é composta de quê, afinal? E ele pensou, pô, eu acho que tudo é feito de bolinha. Várias bolinhas que se unem e formam todas as coisas da nossa realidade. E essas bolinhas, elas não se dividem. Por isso eu vou chamá-las de átomos. Porque, gente, a palavrinha grega, tomo, é divisível, e o azinho da frente é uma negação. Então, átomo significa não divisível. Quando a gente pensa que não havia ciência, não havia microscópio, não havia escola, não havia nada que desse um conhecimento prévio para esses caras, né? A gente vê o tamanho da importância deles. Então, Demócrito, através ali do exercício filosófico, do questionamento, da busca de desenvolver um discurso racional, ele chega a uma conclusão que hoje, nós contemporâneos, conseguimos perceber que, de fato, toda a realidade é composta por átomos. Ele, de fato, errou na questão de dizer que os átomos não são divisíveis, porque hoje nós sabemos que eles são compostos por prótons, elétrons e nêutrons, né? Mas quando a gente vê o contexto, né, que ele não tinha um microscópio e tudo mais, a gente vê que já foi muito show ele ter chegado à conclusão de ser um atomista, né? De que as coisas estão compostas por átomos. Até aqui, show, show? Então, vamos seguir para a próxima etapa. Então, galera, como eu falei para vocês, além de fisiólogos, eles também são chamados de pré-socráticos, porque eles vieram antes do Sócrates. E aí, por que o Sócrates é chamado de pai da filosofia se tiveram uns caras que vieram antes dele? Ou então, se até a gente falar que, pô, foi o Pitágoras que criou o termo filosofia. Por que ele não é o pai da filosofia? Porque, gente, esses caras eles estavam muito voltados para buscar uma resposta para a origem da realidade, né? A origem de tudo é a água, a origem de tudo é o fogo, e assim por diante. O Sócrates, ele amplia esses questionamentos filosóficos para os aspectos humanos, e é por isso que a gente chama isso de um período antropológico, porque vai pensar esses aspectos que são bem condizentes com o fenômeno humano. Lembrando que o que é antropologia? Antropo é homem em latim, logia vem de logos, que eu já falei para vocês, que é discurso racional. Então, a antropologia é uma ciência que estuda o fenômeno humano, né, em diferentes expressões. O que estava acontecendo na Grécia nessa época, que é importantíssimo para a gente entender por que Sócrates surge? É o fenômeno que a gente até conhece, porque ele é ainda presente, que é a democracia. E o que? Vamos começar pela palavra. O que significa democracia? Demo, povo, cratia, poder. Então, é um poder que emana do povo. É um sistema de governo onde um grupo de pessoas escolhe representantes para que escolhe representantes para que seja governado aquele lugar, ou então quando um grupo de pessoas toma decisões em conjuntos através de votos da maioria.
Primeira pegadinha que costuma cair no Enem. Já vi mais de uma vez. Vocês sabem que se tem uma prova que eu faço com frequência, é o Enem. Já tem muitos anos que eu faço todos os anos o Enem. E essa pegadinha, ela costuma se repetir. Vai estar lá, nossa, como os gregos eram avançados, como os gregos eram incríveis, porque a Grécia é o berço da democracia. Então, nossa, que maravilhoso. Tá, ok. Berço da democracia? Sim. Só que quem que participa dessa democracia? Porque quando a gente fala, nossa, democracia, o poder emana do povo. Uou, super inclusivo, todo mundo participa. Não. Na Grécia, existe ali uma exclusão, porque só participa desse processo democrático quem é considerado cidadão. E quem é considerado cidadão nesse contexto grego? Homens. Nós estamos falando de uma sociedade extremamente misógina, então as mulheres elas não tinham participação política, então apenas homens gregos. Os gregos eles tinham uma característica bem xenofóbica, eles não consideravam pessoas de outros lugares como semelhantes, eles acreditavam que eles eram extremamente civilizados e que outros povos eram bárbaros, então se você tinha alguém que era de outra civilização ali naquele contexto grego, não era considerado um cidadão, não tinha poder político, e também, então já estamos lá, homens gregos ricos. Por que ricos? Na Grécia havia um sistema de escravidão por dívidas. Então, caso você estivesse devendo alguém, você se tornava escravo. Ao se tornar escravo, você perdia ali os seus direitos políticos. Então, a democracia grega ela é bem restrita a um contexto de homens gregos ricos. Então, lembrem sempre disso, tá, gente? Porque realmente é algo que se repete com frequência dentro do contexto do Enem. Essa pegadinha, tá? E aí, o que começou a acontecer? Que fenômeno começou a acontecer? Existiam uns caras que a gente chama de sofistas, e os sofistas, eles eram professores de oratória e retórica. Se alguém aí estiver querendo fazer a faculdade de Direito, já saiba que na faculdade de Direito você terá disciplinas de oratória e retórica. Por quê? São as ciências que ensinam a convencer, a ter um bom discurso, a falar bem, a ganhar um debate, que são características essenciais para um advogado, para um promotor, para um defensor público, mas também para um político. Porque se a gente pensa num contexto onde eu quero tomar uma ação e eu preciso que vocês votem em mim para que eu tome uma ação, se eu souber falar bem, se eu for carismática, se eu convencer vocês, eu consigo atingir os meus objetivos. Então, esses caras, né, eles eram professores e eles eram pagos para ensinar a retórica e a oratória. Ensinar as pessoas a argumentar e ganhar debates. Eles se preocupavam, se você vai ser bonzinho, se você está determinado a falar a verdade, se você quer ser um bom governante, ou se você quer ser o vilão e desviar dinheiro e fazer só as suas vontades. Não. Eles não têm preocupação moral. Eles apenas se dedicam a te ensinar a ganhar um debate. Se para ganhar esse debate você vai mentir, se para ganhar esse debate você vai se fazer de bonzinho, tanto faz. Eu estou sendo pago para te ensinar a falar bem. Eu estou sendo pago para te ensinar a convencer, a ganhar um debate. E Sócrates está nesse contexto. E ele olha para esse fenômeno e ele acha um absurdo, porque para ele a verdade é o maior tesouro do ser humano. Então, o que acontece? Ele começa a ter todo um movimento de questionar. O processo democrático grego, ele acontece na ágora, que é a praça pública. Então, nessa praça pública, a galera vai, debate e tudo mais. E o Sócrates, ele ficava nesse rolê também, só que sempre questionando todo mundo. E começou a rolar um fenômeno de alguns jovens começarem a seguir o Sócrates, a ficar próximos do Sócrates, né? E o Sócrates... E falar assim...
Nossa, Sócrates, você é muito inteligente, você é o cara mais sábio que eu já vi na vida, você é o cara mais sábio da Grécia. E o Sócrates falava, gente, não, a única coisa que eu sei é que eu não sei de nada, só sei que nada sei, né? Expressão que vocês alunos adoram usar, né, na prova de filosofia. Ai, prof, sou o Sócrates, só sei que nada sei. Mas aí eu desafio vocês, será que de fato vocês compreendem o verdadeiro significado da famosa frase só sei que nada sei? Pode falar, João. Professora, a origem dessa citação aí foi que um dia chegou um homem perto dele e falou que ele era o homem mais sábio de toda a Grécia. E ele disse que não, porque, exemplo, o pai dele era pedreiro. Ele disse que o pai dele era mais inteligente do que ele, porque o pai dele fazia construções espetaculares. Uhum. E ele ficou com esse questionamento em mente. Ele saiu perguntando para várias pessoas da rua se concordavam que ele era o mais inteligente. E essas pessoas respondiam que não, porque elas mesmas eram profissionais mais capacitadas do que ele. Bem, Uhum. ele foi fazendo várias perguntas até que, em certo momento, ele chegou à conclusão que ele era o homem mais inteligente de toda a Grécia, porque ele era o único que conhecia a sua própria ignorância. Então, daí que surgiu a frase: só sei que nada sei. Muito show, João. Obrigado pela participação. É bem por aí mesmo, é bem por aí mesmo. Então, a galera começou a falar muito que o Sócrates era o mais sábio e ele justamente falava, pô, gente, mas eu não sei de nada, a única coisa que eu sei é que eu não sei de nada. E aí, um dia, um parça dele chamou ele para visitar um oráculo. Não sei se vocês sabem o que é um oráculo, mas dentro do contexto da Grécia, eram pessoas que se diziam ter um contato bem próximo ali com os deuses. Pode falar, Emila. É que seria mais ou menos previsões, né? Daí teve uma pessoa que falou que ele era o mais sábio, porque ele não sabia. Ele dizia que não sabia, enquanto as pessoas falavam que sabia de tudo. Só que não. Na verdade, era tipo uma farsa, não era? Por aí também, por aí também. Então, o Sócrates um dia foi com esse amigo dele no oráculo, chegou lá, o oráculo nem quis falar com o amigo dele, focou no Sócrates e falou: Mano, Apolo tá aqui me dizendo que você é o cara mais sábio da Grécia. E o Sócrates ficou, cara, não é possível. Eu vou precisar provar que eu não sou mais sábio. Então ele começou ele foi para Atenas, né? Voltou ali para Atenas e começou a questionar todo mundo, mais ou menos ali como o João falou. Ele focou nos sofistas, principalmente, que eles são os principais ali inimigos de Sócrates, que é essa galera aí que ensina a retórica e a oratória. Mas ele pegou os caras que eram especialistas. Então, tipo, o juiz da cidade, ele chegava lá para o juiz e perguntava: e aí? O que é a justiça? Chegava para o soldado mais corajoso, que tinha ganhado um monte de batalhas. E aí? O que é a coragem? Chegava para o maior poeta de todos e falava: e aí? O que é o amor? E perguntava, e queria que a pessoa definisse, conceituasse o que é a coragem, o que é o amor, o que é a justiça e muitos outros conceitos. E o que acontecia? Essas pessoas, elas davam respostas que estavam baseadas na opinião. E aí, agora a gente entra num momento importante, que eu vou colocar aqui para vocês dois conceitinhos importantes, que é a doxa e a episteme. Doxa é o nome grego para opinião. Episteme é a palavra grega para conhecimento verdadeiro. Se eu falar para vocês, gente, na minha opinião, essa camiseta aqui, ela é branca. É a minha, corresponde com a realidade? Não corresponde com a realidade, mas é a minha opinião. Então, ela não tem um valor de verdade. E ela pode cair em contradição. Agora, para a gente afirmar verdadeiramente, ter uma conclusão epistêmica, no sentido em que ela tenha valor de verdade, a gente vai ter que partir de um método, fazer toda uma análise, comparações, para chegar àquela conclusão. E quando o Sócrates ia nesses questionamentos, ele começou a perceber que essas pessoas tinham doxa,
e não episteme. E como que isso acontecia? Como que ele percebia que essas pessoas estavam em contradição? Ele aplicava um método, que é o método socrático, que se chama maiêutica, tá? A maiêutica também, novamente, aí, galerinha do direito, que quer fazer direito, é um método utilizado também dentro do direito, e ele consiste em apenas perguntar. Então, geralmente a gente assiste assim um filme, uma série que ai, gente, já temos participação gatinha na aula. Esse é o Tolkien, tá? Então, como que funciona a maiêutica? Geralmente aquelas cenas de tribunal, às vezes a gente vê, que consiste em só perguntar e fazer com que a própria pessoa caia em contradição. Então, você vai fazendo as perguntas e quando aquela pessoa ela está baseada na opinião dela e não em fatos, ela mesma se contradiz, tá? Então, o Sócrates, ele utiliza desse método. Tolkien, você vai derrubar as coisas. Ele utiliza desse método e quando ele está nisso, né, de questionar as grandes figuras de autoridade da cidade, né? O maior soldado, o juiz, o maior poeta e assim por diante, os grandes sofistas, ele vai criando inimizades, né? Como que ele criou esse método? Foi baseado na profissão da mãe dele. A mãe dele era parteira, gente. E vamos pensar aqui com a prof. Uma mulher grávida, como que é ali aquele processo próximo ao parto? A mulher começa a entrar em trabalho de parto e ela sente aquela angústia, aquela dor, aquela agonia, o calor e tudo mais, e ela precisa tirar aquela criança de dentro dela, então é toda aquela situação tensa, mas quando passa o parto, né, quando ela finalmente consegue dar à luz e olhar para sua criança, ela tem aquele momento, né, que é o ápice, ela conseguiu aquilo que ela queria, né? E o processo da maiêutica para o Sócrates é muito próximo, é similar, só que é em relação ao conhecimento. Então, em nenhum momento o Sócrates afirma alguma coisa, não, a justiça é isso, isso e isso, o amor é isso, isso, aquilo. Não, Sócrates jamais afirmou nada. Ele apenas vai perguntando, e a pessoa, ela mesma vai caindo em contradições, e ela, quando chega em um conceito, ela chega naquele conceito por conta própria. E é um conceito verdadeiro, é uma episteme, tá? Então, quando ele começou a aplicar esse método, ele foi justamente percebendo, né, que é ali o que o João e a Enla apontaram, né? Ele vai percebendo que as pessoas, elas achavam que sabiam alguma coisa. Elas tinham as suas opiniões, então elas achavam que as suas opiniões era conhecimento verdadeiro. E o Sócrates, pelo menos, ele sabia de algo que era verdadeiro, que de fato ele não sabia de nada. Então, por saber que nada sabe, ele já sabia mais que as outras pessoas. Por isso, sim, de fato, ele era o mais sábio. Mas além disso, gente, a frase, né, só sei que nada sei, ela também traz uma carga muito importante dentro da filosofia socrática, que é a sabedoria, ela está associada à humildade, de você saber que nunca é capaz de se saber tudo, que toda oportunidade é uma oportunidade de conhecer mais, de saber mais. É bem próximo daquilo que eu falei para vocês no início da aula, do porquê que o Pitágoras criou o termo filosofia. É diante da impossibilidade de saber tudo. O ideal é que a gente tenha uma postura de sempre querer saber mais, né? Admitir que não se sabe tudo. Então, a arrogância, ela está muito associada à ignorância e a sabedoria à humildade. Então, por exemplo, eu posso ter diversas graduações e mestrado e doutorado e nananã, mas eu sempre posso aprender cada vez mais com um estudante meu, com qualquer experiência que aconteça na minha vida, sempre vai ser uma oportunidade de saber mais. E é partindo desse princípio de humildade também que o Sócrates, informação importante que eu já vi também em questão, alternativas falsas, colocando assim, porque os livros de Sócrates, não sei o quê.
Gente, Sócrates nunca escreveu nada, tá? Nada, nada, nada. Nós só sabemos da existência do Sócrates por conta de Platão. Platão era um desses jovens que andava ali em torno do Sócrates, que era grande admirador do Sócrates. Então, ele ia ali anotando tudo que o Sócrates falava. E os livros de Platão sempre tem ali, a maior parte deles, o Sócrates como um personagem, como alguém que está ali questionando, que está ali falando. Então, a gente vê as teorias platônicas, por isso que é difícil a gente separar Platão de Sócrates, porque o Sócrates ele aparece dentro da filosofia platônica. E detalhe que até certamente pouco tempo atrás havia uma dúvida: será que Sócrates realmente existiu? Ou será que Sócrates é só uma criação de Platão como um personagem? Hoje nós já temos estudos que comprovam que Sócrates de fato existiu. Mas, como eu falei para vocês, ele nada escreveu, tá? A gente tem acesso a esses textos por conta de Platão. Mas continuando, né? Gente, evidentemente, todo mundo aqui sabe, porque já passou por isso em algum momento, o quão chato, o quão difícil, o quão doloroso é quando alguém prova que você está errado, né? É horrível. Pior ainda é quando isso acontece em público. Você está lá na frente de todo mundo e alguém mostra na frente de geral que você está errado. Horrível. E o Sócrates basicamente estava fazendo isso com uma galera, né? Uma galera poderosíssima. E aí esse pessoal ficou chateado, ficou chato. E aí processou Sócrates, fez um processinho. Qual que eram as acusações desse processo? Calúnia, difamação? Não. As acusações eram: falar contra os deuses. Lembram que eu falei no início para vocês que a mitologia ela estrutura toda uma sociedade, inclusive a parte jurídica. Então, você questionar os deuses era crime. Então, acusaram Sócrates disso e também acusaram ele de corromper a juventude, porque era essa galera, inclusive Platão estava no meio dessa galera aí, que andava com Sócrates. Exatamente, João colocou aqui a corrupção da juventude, show. Prof, antes de você falar, te ergui a mão, prof, essa minha. Ai, perdão, Edila. Mas tranquilo, que bom que vocês sabem e vamos reforçando. Continuando então, o que rolou nesse processo? O Sócrates, ele decidiu ser advogado dele mesmo. Ele fez uma defesa incrível, inclusive eu recomendo para vocês. Eu acho que o meu está... o meu não está aqui. Eu emprestei para um aluno meu, inclusive preciso pegar de volta, mas existe um livro, novamente aí galera que quer fazer faculdade de Direito, uma ótima recomendação, é um dos primeiros grandes tribunais, né, da humanidade, que é a Apologia a Sócrates. Então, houve ali o julgamento de Platão, julgamento de Sócrates, ele mesmo foi o seu advogado, e assim, uma defesa belíssima, gente, maravilhosa. Sócrates, assim, 10/10. Só que quem que era o júri dele? O júri era composto pela galera que não gostava dele, que estava ali ofendidíssima com os questionamentos dele. Então, o que aconteceu? Sócrates foi condenado. A condenação deram duas opções. Falaram: Sócrates, você pode, se quiser, sair de Atenas, ir embora da Grécia, se exilar, nunca mais falar de filosofia e renunciar a tudo que você já disse até agora. Ou pena de morte. O que Sócrates escolheu? Ênila colocou aqui que ele mesmo se matou envenenado por conta própria. Sim, o Sócrates optou pela pena de morte, tá, gente? A pena de morte nesse contexto era literalmente ele ter que tomar o veneno, né? Não era. Quando a gente pensa em pena de morte, geralmente a gente pensa em injeção fatal, ou então se a gente pensa lá na época medieval, né, aqueles enforcamentos e tudo mais. Mas na Grécia, nesse período histórico, a pena de morte era pelo suicídio. E aí
o Sócrates tomou essa opção. Os seguidores dele, inclusive Platão, ficaram chateadíssimos. Eles não queriam que o Sócrates tomasse. Falou, cara, bora fugir, né? Não faz isso, pelo amor de Deus. Mas o Sócrates falou, gente, se eu renegar a filosofia, se eu nunca mais fizer filosofia, se eu ir contra tudo que eu disse, eu não vou estar honrando a minha própria existência. Uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. É uma das páginas finais ali da Apologia a Sócrates, ele usa essa expressão. Dependendo da tradução, vai estar a vida sem reflexão ou uma vida irrefletida, né? Não vale a pena ser vivida. Então, ele opta pelo suicídio para se manter ali fiel a si mesmo, se manter ali fiel àquilo que ele acreditava. E, enfim, é um fim trágico, né? É um contexto muito triste a gente pensar, né, que um cara tão importante quanto Sócrates, dentro de um contexto democrático, ele é condenado à morte por fazer questionamentos racionais. E aí Platão, gente, Platão fica revoltadíssimo. E ele fala, querida, quer saber? Eu vou fundar a academia. O que é a academia, gente? Academia, hoje a gente entende como um lugar de puxar peso, mas não. A academia é um lugar de produção de conhecimento. Ela colocou escola, sim, só que é mais aproximado, se a gente quiser colocar uma comparação com uma instituição de hoje, em vez de escola, a gente pode colocar uma universidade. Por quê? Universidade, inclusive já aproveito para mostrar para vocês a diferença. Qual que é a diferença de uma faculdade para uma universidade? A universidade, necessariamente, ela precisa produzir conhecimento e não apenas replicar. A faculdade replica conhecimento, a escola replica conhecimento. A universidade cria. E a academia também criava. Por isso que quando a gente está, inclusive, na universidade, a gente é chamado de acadêmicos. Ou então, quando a gente vai entregar um trabalho acadêmico, né? Uma referência à Academia de Platão. E lá, para você entrar... E, gente, assim, um fato importante para a gente já começar a entrar ali na filosofia platônica. Platão, ele amava a geometria. Ele acreditava que a geometria é assim superior a muita coisa, é incrível, maravilhosa e tal. Então, assim, para você entrar dentro da academia, no portal tinha um problema de geometria. Então, você só podia passar, só podia entrar se você soubesse resolver o problema. Sinceramente, eu já não poderia entrar na academia de Platão, péssima em geometria. Mas esse era o rolê. Pode falar, Enila. Eu não entendi muito bem. Aquela escola acadêmica que você falou, ela tinha que fazer o que mesmo? Eu não entendi muito bem. Eu até esqueci essa palavra. Então, a academia é um lugar de produção de conhecimento, não só de replicar conhecimento. Porque quando a gente pensa, por exemplo, na escola ou numa faculdade, o que acontece? Os alunos estão lá, os professores vão, os professores já são formados e eles passam um conteúdo e esses alunos, eles aprendem esse conteúdo, fazem uma avaliação para comprovar que eles aprenderam esse conteúdo. Na academia e numa universidade, há o comprometimento para, além da replicação de conhecimento, existir a criação de conhecimento. Então, por exemplo, quando vocês fizerem o Enem, tirarem um notão, vai lá no Sisu e vai se inscrever no seu curso, se você optar por ir para uma universidade, em especial universidades federais, estaduais, dentro dela você vai ter possibilidades de criação de conhecimento, como programas de iniciação científica, programas de iniciação à docência, mestrado, doutorado. Esse tipo de ação sempre se cria conhecimento para a própria sociedade. Então, vou dar um exemplo meu. Eu sou formada em filosofia pela Universidade Federal Fluminense, então uma universidade, certo? Eu fiz
filosofia licenciatura, ou seja, eu fui formada para, além de conhecer filosofia, saber estratégias didáticas de como dar aula, de como ensinar. Por isso, a minha produção de conhecimento, ela foi voltada para a educação, para o ensino de filosofia. Então, eu fiz o PIBID, que é a iniciação à docência, e lá, eu e meus colegas, a gente criava materiais didáticos para a filosofia. Hoje, eu faço o mestrado em ensino de filosofia. Então, mestrado na UFMT, Universidade Federal do Mato Grosso. O mestrado, ele também é uma criação de conhecimento. Então, como eu faço um mestrado em ensino de filosofia, o que eu estou criando? Uma metodologia de ensino. Inclusive, tem alguns alunos que estão aqui presentes, Thaís, Gleise, Raíza, que foram meus alunos em 2023, que fizeram parte dessa metodologia que eu criei, que foi a Feira Filosófica. Então, a feira é uma metodologia de ensino que eu criei, e que dentro do mestrado eu estou formalizando, né? Eu estou pegando algo que eu criei e estou amplificando para que a comunidade, né, outros professores, outros pesquisadores de educação repliquem esse conteúdo. Então, essa é a grande diferença de uma universidade para uma faculdade, né? E é a característica ali da academia platônica, criar conhecimento, tá? E aí, lá na academia, né, o Platão, inclusive, foi professor do Aristóteles, que é um grande filósofo também, que a gente pode ver aí em uma outra aula, mas senão ia ficar muito grande a nossa aula de hoje. Mas tinha vários outros caras lá, tá, gente? Então, assim, foi um lugar muito bem frequentado, se criou muitas coisas legais a partir dali. Mas agora a gente vai focar, então, na teoria de Platão, tá? Que é assim, gente, verbo to be da filosofia. Eu acho que eu nunca fiz um Enem, e eu faço Enem desde que eu estava no ensino fundamental, e fui fazendo todos os anos até hoje, fiz o ano passado, vou fazer esse ano, porque é uma prova que eu acho fantástica, eu acho que todo mundo deveria sempre ter uma nota do Enem, porque é muito bom você ter a possibilidade de entrar numa universidade pública em qualquer momento da sua vida. Então, é uma prova que eu conheço bem. E Platão sempre cai. Então, antes da gente começar realmente com conceitinhos de Platão, quero saber se está tudo certo, se vocês têm alguma dúvida, gostariam de fazer alguma pergunta, que eu voltasse em algum tópico. Show, show! Então, bora para o Platão. Gente, o Platão, ele é o pai da metafísica. Por que a gente fala metafísica? O que é uma teoria metafísica? Meta é fora, física do físico. Então, teorias metafísicas, elas utilizam na sua argumentação de uma possibilidade de existir algo para além do físico. Algo além do que a gente está vendo, do que a gente está sentindo. Entidade, então, a gente pode dizer que uma entidade é metafísica, mas não é a entidade que define o conceito metafísica. O conceito metafísica está aqui, e dentro dele tem várias coisas que a gente pode caracterizar como metafísico. Por exemplo, muitas religiões, elas são metafísicas. Por quê? Porque elas acreditam que existe algo fora dessa realidade física. Então, se eu acredito que existe, que se eu morrer eu vou para um céu ou para um inferno, é uma teoria metafísica. Se eu dizer para vocês que, eu acredito que existe um anjo da guarda que está cuidando de mim, é uma teoria metafísica. O Platão, o que ele vai dizer? Por que ele é um metafísico? Ele vai falar, cara, não dá para a gente ignorar que, de fato, as coisas estão mudando. Vocês lembram que eu falei do Heráclito e do Parmênides, que eles eram opostos? Heráclito falando tudo muda, Parmênides falando que existe uma essência, existe uma verdade. O Platão, ele vai olhar para esses dois caras e ele vai tentar solucionar essa problemática. Por quê?
Você vive, você sabe que tudo está em constante mudança. A gente está envelhecendo, o nosso cabelo está crescendo, as coisas elas vão se degradando. Então, é evidente que existe uma mudança constante de todas as coisas. Porém, o Platão acredita que existe sim uma essência, que existe uma verdade. Só que ela não está aqui. Ela está fora do físico. Então, vamos lá, que agora a gente vai entrar na famosa, no ícone do Platão, que é a teoria das formas, tá? Como que funciona, né? Ou teoria das ideias, é mais famoso por teoria das ideias. Platão vai dizer que existem dois mundos, duas realidades. Um mundo sensível e um mundo inteligível, ou mundo das ideias. O que é esse mundo sensível? A palavra sensível, gente, vem de sentidos. Quais são os sentidos? Visão, tato, olfato, audição. Então, esse mundo sensível é esse que a gente está aqui. Então, vocês estão me vendo, eu vendo vocês estão me ouvindo, a gente está tocando as coisas, sentindo as coisas. Se eu tomo aqui o meu tereré, o meu paladar consegue identificar os sabores. Então, eu percebo, eu apreendo esse mundo, essa realidade, através dos meus 5 sentidos. Porém, o que acontece? Todo mundo aqui já olhou para uma coisa e quando olhou de outro ângulo, parecia outra. Sua visão te enganou. Ou então você sentiu um cheiro, você foi atrás desse cheiro, imaginando que era uma coisa, chegou lá, era outra. O seu olfato te enganou. Ou alguém fala uma parada e você entende outra. Sua audição te enganou. Então, Platão vai dizer, os sentidos, eles são falhos. Eles não conseguem, de fato, apreender a realidade. Logo, eles não conseguem criar conhecimento verdadeiro. Além disso, né, como eu falei para vocês, essa realidade sensível, tudo muda o tempo todo, então a gente não consegue apreender uma verdade. E voltando também à problemática do corpo, porque o Platão ele é um cara que critica muito o próprio corpo, né? Que ele vai dizer, primeiro, o nosso corpo, ele é composto desses 5 sentidos que são falhos. Segundo, o corpo, ele tem instintos que nos levam ao erro. Então, vamos lá, para vocês entenderem esse rolê do instinto e da problemática do corpo. Platão ele vai dizer que nós somos constituídos de 3 partes. Uma parte irracível, uma parte concupiscível e uma parte racional. Todos os animais, todos os seres vivos, eles têm essa parte irracível e concupiscível, que é o quê? É o impulso de proteção, é o impulso de autopreservação, é o impulso de alimentação. Então, são os instintos que levam a que a gente vá atrás de comida, que levam a que a gente se defenda em momentos de perigo, que a gente corra, que a gente busque se reproduzir. E isso a gente pode ver nos gatinhos, pode ver nos leões, pode ver em todos os seres vivos. O grande rolê humano é que, além dessas 2 partes, a gente tem a parte racional. Então, a parte racional do ser humano, para o Platão, é a parte mais importante. Ela corresponde à alma do ser humano, tá? Então, é o que nos diferencia dos outros animais e é o que controla a parte irracível e concupiscível. Então, o Platão vai dizer, o nosso corpo, além dos sentidos serem falhos, a gente tem essa parte irracível e concupiscível, que são esses instintos, que podem nos levar ao erro. Tanto o erro de conhecimento, mas também o erro moral. Que, por exemplo, na ética platônica, se eu estou com fome e tem um prato de comida na minha frente, mas não é meu esse prato, o que eu preciso fazer? Não comer. Utilizar a minha parte racional para não comer. Mas, ainda assim, essa minha parte irracível, que é a parte da fome, ela vai estar ali me impulsionando a comer aquilo que não é meu. Então, o Platão vai dizer, mano, o corpo leva ao erro. Esse mundo que a gente está aqui preso, né, que é o mundo sensível, ele leva ao erro também. Então, assim,
não dá para a gente tirar um conhecimento verdadeiro deste mundo. E esse mundo sensível, ele é uma cópia mal feita do mundo perfeito, o mundo que é lar de todas as essências, o mundo que é de fato verdadeiro, que é o mundo das ideias, tá? O mundo inteligível. Neste mundo inteligível, existem as essências de todas as coisas, existe a verdade, ele é eterno, é um mundo onde tem a origem de tudo. Quando a gente fala em essência, pensem comigo. Vou usar o copo como exemplo. O que define que esse copo é um copo? Qual que é a essência de copo? Porque a gente pode ter esse copo que é da Stanley, tem uma asinha aqui, mas é um copo. Eu posso ter um outro copo de vidro que é um formato diferente, mas continua sendo um copo. Qual que é a essência? O que faz do copo o copo? Para o Platão, lá no mundo das ideias, existe a essência perfeita de copo. E a gente aqui, preso no mundo sensível, fica tentando imitar essa essência perfeita e a gente vai fazendo diferentes tipos de copo ao longo aí da nossa vida, né? O Platão vai dizer também que a nossa essência, por vocês podem, vamos lá, vamos se perguntar aqui. Qual é a essência de Raíssa, por exemplo? A essência de Raíssa é ser professora? Existia uma Raíssa antes da Raíssa professora, então não pode ser professora. Será que a essência de Raíssa é ter o cabelo cacheado? Existia uma Raíssa já de cabelo liso quando eu era adolescente. Será que a essência de Raíssa é só usar preto? Eu tive uma fase da vida em que eu só usava rosa. Então, qual que é a essência de Raíssa? Para o Platão, a essência de Raíssa ou de qualquer outro ser humano é a alma. Um adendinho importante, tá, gente? Nós, contemporâneos, a gente tenta... a gente costuma associar o conceito de alma com algo religioso, né? Mas não é esse o contexto do Platão. Alma, em grego, é psi. Inclusive, é o que vai dar origem à palavra psicologia, psiquiatria e tudo mais. Psi é aquilo que comanda o nosso corpo, é aquilo que nos faz pensar, tá? Então, o Platão, ele chama isso de alma, né? Essa capacidade racional, ela é a alma. E a nossa alma, um dia esteve lá no mundo das ideias, tá? Um dia ela esteve lá, ela contemplou todas as verdades, ela teve acesso a todas as outras essências, mas em algum momento, essa alma, ela foi aprisionada em um corpo no mundo sensível. E quando ela é aprisionada, né, que é quando a gente nasce, a gente esquece de tudo. De todo esse conhecimento verdadeiro que a gente tinha acesso lá no mundo das ideias. E aí, como que a gente recupera esse conhecimento? Esse é o rolê. É através da constante ação filosófica, através da constante prática racional, é que a gente vai se aproximando cada vez mais dessas essências que estão no mundo das ideias. Só que a gente nunca vai conseguir, estando dentro do mundo sensível, acessar completamente essas essências, tá? Então, por exemplo, eu nasci sem saber fazer uma mesa, né? Então, digamos que eu queira fazer uma mesa. O que eu preciso fazer? Começar a estudar, começar a pesquisar, começar a entender racionalmente como se faz uma mesa para começar a fazer uma mesa. Então, através da minha capacidade racional, da minha prática racional, eu vou me aproximando dessa essência de mesa que existe lá no mundo das ideias. Me aproximo. Quando eu vou fazer a minha mesa aqui, eu posso fazer uma mesa sinistra, boladíssima, incrível, maravilhosa, linda. Só que ela vai ser uma mesa perfeita? Não, jamais. Eu nunca vou conseguir atingir a mesa perfeita, porque a perfeição existe apenas no mundo das ideias. Então eu vou fazer uma réplica que pode até se aproximar, mas ela jamais vai ser perfeita. Inclusive porque, como ela está dentro desse mundo esse mundo sensível, ela está refém do tempo. Então, o tempo vai estar passando e ela vai estar se degradando, tá? E aí,
Temos dois mundos, então. Um mundo perfeito, que é o mundo das ideias, mundo das essências, também chamado de mundo inteligível. E temos o mundo sensível, que é o mundo do erro, o mundo do corpo, é esse mundo que a gente está inserido. O que a gente pode fazer é tentar se aproximar da realidade verdadeira através da prática racional, mas sempre vai ser uma cópia imperfeita, tá? Até aqui tá show? Alguma dúvida? Beleza. E aí, gente, sempre cai em prova também, é bem comum, e vocês conseguem utilizar como argumentação na redação o mito da caverna, tá? E eu vou falar para vocês sobre o mito da caverna. Inclusive, eu fiz um concurso recentemente, inclusive o concurso da SEDUC do Mato Grosso, que uma das questões dissertativas era justamente sobre o mito da caverna. Ele é muito marcante, importante, icônico. Qual que é o rolê? Primeiro eu vou contar o mito da caverna para vocês. Ele está no livro 7 da República, que é um livro do Platão, tá? Vocês têm que imaginar uma caverna. Digamos que temos uma caverna aqui. Vocês aí são a parede da minha caverna. A entrada da caverna está nas minhas costas. E eu tô acorrentada aqui. Eu só olho para a parede da caverna. E desde que eu nasci, eu estou acorrentada aqui, olhando apenas para a parede da caverna. Então, entra a luz da entrada da caverna e a única coisa que eu vejo na parede são sombras. Então, se eu nasci nesse contexto, a única coisa que eu conheço são as sombras na parede. E aí, o que acontece, né? Tinha essa galerinha ali que estava presa, só conseguia ter acesso às sombras na parede e tal. Até que um dia, um desses caras que estava preso, vamos chamá-lo de Cleitinho, Cleitinho consegue se libertar. Não sei como que rolou, tá, gente? Mas Cleitinho se libertou. E ele saiu da caverna, olhou lá para fora, até ficou meio cego com a luz do sol. Mas aí ele viu que, cara, tinha árvores, tinham arbustos, tinham flores, tinha, assim, uma infinidade de coisas que ele nem sabia que existia. Ele achava que toda a realidade dele era aquela parede e, de repente, ele vê que não, que existe muito mais. E aí, o que Cleitinho podia fazer? Deitar numa rede e tomar um tereré. Mas ele falou, não, eu vou lá libertar meus amigos, eu vou lá libertar a galera, eles precisam ver que a realidade ela é muito maior que tudo isso. E ele volta, ele chega e fala, gente, seguinte, preciso tirar vocês daqui, lá fora tem muito mais coisa, tem árvores, é tudo colorido, vamos lá comigo. E a galera olhou para ele e falou, Cleitinho, você tá louco? Tá loucão? Jamais vamos sair daqui, aqui é a nossa casa, aqui é a nossa realidade, só existem as sombras. E o Cleitinho, não, gente, vamos lá, pelo amor de Deus, vocês precisam ver as coisas que existem lá fora. E aí eles falam, mano, o Cleitinho tá usando droga, não é possível. O Cleitinho tá loucão. E aí o que eles fazem? Matam o Cleitinho. E aí continuam ali, presos nas sombras da parede. E aí, meus amores, assim, esse mito da caverna, né, essa alegoria, ela é uma metáfora. Ela é uma metáfora para várias coisas. Vocês aí conseguiram identificar alguma metáfora? Algum símbolo? Vamos lá, então. A primeira coisa mais básica que sempre acontece, gente, dentro da caverna é o mundo sensível. Fora da caverna é o mundo inteligível, o mundo das ideias, o mundo verdadeiro, tá? Então, essa é a primeira metáfora básica ali da teoria da caverna, né? Da alegoria da caverna. Então, mundo sensível dentro da caverna, por quê? Porque as pessoas estão presas ali vendo sombras, elas estão sendo enganadas pelos seus próprios sentidos. E fora da caverna é a realidade de fato. Então, dentro da caverna, mundo sensível, fora da caverna, mundo inteligível. Primeira metáfora que vocês precisam saber. Segunda metáfora importantíssima. Quem é Cleitinho? Quem é aquele que se liberta da caverna? Quem é aquele que conhece a verdade e que volta para tentar salvar todos os outros e acaba morto? Sócrates.
essa metáfora também é sobre o que aconteceu com Sócrates. Sócrates foi aquele que, através da sua análise racional, tinha acesso à verdade. Sócrates foi aquele que tentou libertar a sua sociedade através da filosofia, através de um olhar para a verdade. E o que acontece com ele? Condenação à morte. Então, também é uma manifestação ali da revolta de Platão com o que aconteceu com Sócrates, tá? Outra metáfora importante. E aí aqui é um ponto que vocês conseguem utilizar bastante em redação, tá? E a alegoria da caverna é ótima porque vocês conseguem, assim, colocar em várias coisas, tá? Estar preso nas sombras da caverna pode ser uma metáfora para estar preso nas próprias opiniões. Lembram que eu falei para vocês lá a diferença entre doxa e episteme? Nesse caso, a doxa, a opinião, seria ficar preso dentro da caverna, e a episteme, o conhecimento verdadeiro, sair da sua caverna, tá? Então, assim, quando a gente pensa, por exemplo, na violência que existe nos jogos de futebol, com torcidas organizadas que matam outras pessoas por serem de times opostos, é uma ótima analogia com o mundo com a alegoria da caverna de Platão. E esse é um possível tema de redação, a violência dentro do esporte, por exemplo. Outro ponto que a gente consegue colocar como analogia a esse momento da caverna de Platão a sombra na parede ser informações falsas veiculadas nas mídias. Fake news, por exemplo. Fake news também é um tópico interessantíssimo aí de redação, viu? Um possível tema. Um que é bem clássico, eu já vi algumas questões do Enem, é tipo colocar alguém fissurado na televisão, acreditando que está na televisão é a realidade, é a verdade, enquanto o mundo lá fora é outro e tal. Também analogia ao mundo da alegoria da caverna de Platão. Mas pensando, o nosso contexto atual, hoje aqui, o que pode ser o nosso mundo da caverna? Eu estou aqui com vocês no Meet, mas também estou com a galerinha ali no Instagram. Estamos numa caverna, gente? Porque nós sabemos que as redes sociais, né, elas também podem ser sombras da nossa caverna. A gente vai ter aí uma profissão que é a de influencer, né, que o objetivo é influenciar a gente a agir de alguma forma específica, querer coisas específicas, querer ser algo em específico. Então, as redes sociais também podem ser uma excelente analogia aí para o mundo da caverna, né, para a alegoria da caverna, e é também um tema super possível de cair na redação. O quanto afeta a nossa existência o uso das redes sociais. E aí a gente vê que nas redes sociais todo mundo é belo, a vida é perfeita, as pessoas têm acesso a coisas que nem sempre são acessíveis. Você precisa ter um rosto específico, um cabelo específico, uma pele específica, um trabalho específico, um corpo específico, senão você não está dentro de um padrão. Você precisa estar sempre muito feliz, senão você não é normal, você precisa ser medicado. Você precisa seguir padrões que são estabelecidos. Essa pode ser uma sombra na caverna. Então, como eu falei para vocês, dominar ali a alegoria da caverna é um truque, nem sei se eu posso usar a palavra truque, mas assim, é uma estratégia muito, muito boa para vocês, para a redação do Enem, porque você consegue utilizar ela como uma analogia muito fácil. E lembrando que quando a gente faz ali a prova do Enem, ela é para medir se vocês têm as competências e as habilidades que foram ensinadas para vocês ao longo do ensino médio. Então, ali na prova objetiva, vocês vão estar marcando, né, questões de várias disciplinas para ver ali as competências e habilidades dentro das disciplinas. Na redação, evidentemente, vocês estão sendo avaliados, né, gramática, coesão, coerência, que são habilidades de linguagens. Porém, vocês também, é o momento de vocês demonstrarem que vocês conseguem
relacionar, a habilidade de relacionar, ou seja, de olhar para as diferentes disciplinas que vocês tiveram e conseguir construir um texto onde você demonstra esse conhecimento. Então, quando vocês citam algum filósofo, quando vocês fortalecem o argumento de vocês com uma citação filosófica, né? Com uma alegoria da caverna, você está demonstrando que você tem essa habilidade de pegar um conhecimento filosófico e aplicar dentro da sua escrita para justificar um posicionamento, né, argumentativo dentro de um tema social e atual, porque lembrem-se sempre, redação do Enem sempre é tema social, né? Então a gente tem que pensar socialmente e é sempre um tema atual. Lembrei agora, só para finalizar a alegoria da caverna, outras metáforas que aparecem ali, quando o Cleitinho sai da caverna e olha, né, a primeira coisa que ele vê é o sol, e isso deixa até ele meio cego e tal. O que significa o sol? Eu acho que até o João tinha colocado aqui em algum momento aqui, sobre a luz, aqui ó, fogo, luz, liberdade. Então, o fogo, a luz, está sempre associada à racionalidade. Por quê? Porque, gente, primeiro ponto, o fogo é a primeira tecnologia que nós, enquanto seres humanos, desenvolvemos. O fogo, ele nos dá proteção, ele nos dá calor, né? Nos protege contra o frio. Ele, como eu falei no início da aula para vocês, ele é a base da nossa culinária, né? Ele transforma alimentos para que a gente consiga digerir e ele ilumina. E aí, isso faz com que a gente, na construção da nossa linguagem enquanto seres humanos, a gente aproxima muito a luz, o fogo, à concepção de razão, tá? E aí, por isso que quando a gente vê quando eu estou aqui explicando para vocês, eu quero saber se vocês entenderam, vou perguntar, e aí, tá claro para vocês? Ou então, quando a gente pensa num fenômeno acadêmico que aconteceu ali depois da Idade Média, que é importantíssimo, o fenômeno do iluminismo, né? Também era um movimento que acreditava na primazia da razão. Então, às vezes também já vi em algum momento, eu não lembro se foi no Enem ou se foi em um vestibular, era uma pergunta justamente sobre isso, qual que era a simbologia do sol dentro da analogia ali, da alegoria da caverna, e a resposta é a capacidade racional, o conhecimento verdadeiro e tudo mais. Até aqui, show, amores? Alguma dúvida, algum comentário? Não? Então, maravilha. Agora, para a gente finalizar, eu vou trazer para vocês um aspecto muito importante, que é uma obra, que é a obra também que aparece a Alegoria da Caverna, que é a República, para a gente falar sobre política dentro de Platão, tá? Que é uma coisa que cai bastante também. Primeiro ponto, gente, já vi questão do Enem exatamente sobre isso. Gravem. Platão odeia democracia. Se tiver a questão lá falando que Platão é democrata, você já sabe que é errada. Você já descarta. Platão odeia democracia. Por que Platão odeia democracia? Porque foi dentro de um contexto democrático que mataram Sócrates. Então, ele detesta a democracia por conta disso. E a República em si, a obra A República, é justamente ele propondo uma ideia de uma sociedade perfeita. É uma sociedade utópica. O que significa utopia? É aquilo que é inalcançável, inatingível, é algo, inclusive, ideal. E só um adendo, a gente utiliza o termo ideal como algo perfeito, justamente por conta do Platão, que é teoria das ideias, né? O mundo das ideias é aquele mundo perfeito, por isso que tudo que a gente chama de ideal é algo que é, tipo, perfeito. Então, prosseguindo, né? A República tem alguns pontos muito importantes. Primeiro ponto. O Platão, ele inclui geral na República, assim, que é uma coisa, assim, bem transgressora. Porque lembram que eu falei para vocês, a grande característica da democracia grega é que ela é excludente, né? Então, só homens gregos ricos podiam participar do contexto
democrático. O Platão, dentro da República, tanto homens quanto mulheres, eles tinham as mesmas oportunidades e os mesmos papéis dentro daquela sociedade. Não é o gênero que define o seu papel dentro da República Platônica. É a sua constituição. Lembra que eu falei para vocês, quando eu estava explicando a teoria das ideias, que para o Platão a gente é composto por 3 partes? Nós temos a parte concupiscível, a parte irracível e a parte racional. Então, a minha parte irracível, ela vai buscar a minha alimentação, ela vai buscar que eu beba água, ela vai buscar a minha autopreservação. A minha parte irracível, ela vai ser de defesa, vai ser os meus instintos de correr, de bater, de me defender, de me perpetuar e de perpetuar a própria espécie através da reprodução. E a minha parte racional, ela controla tudo, ela que me faz tomar decisões, ela que me faz conhecer. Só que para Platão, a gente nasce, lembrando que Platão é um inatista, ou seja, ele acredita que a nossa capacidade racional ela vem de fábrica, ela não se adquire através da experiência. Por que ele não acredita na experiência? Porque para ele os nossos sentidos são falhos, então aquilo que a gente adquire através dos nossos sentidos não importa para o Platão. Então, ele é o primeiro grande natista. Sendo um grande natista, ele vai dizer que a gente nasce já com cada um com uma configuração específica. Então, vai ter pessoas que vão nascer com a parte irracível mais forte do que as outras 2 partes. Vão ter outras pessoas que vão nascer com a parte concupiscível mais forte que as de outras pessoas. Gente, os cachorros estão fazendo a festa aqui. Não sei se vocês estão me ouvindo bem por conta disso. Eu vou fechar a porta aqui para ver se dá uma melhorada. Só um minutinho. Ai, gente, perdão, voltei. Então, vão ter pessoas que vão ter a parte irracível mais forte e vão ter pessoas que vão ter a parte racional mais forte. Então, o Platão ele vai dividir a sociedade dele nesses critérios. Então, para ele, as pessoas que têm mais a parte irracível, elas têm alma de bronze. As pessoas que têm mais a parte concupiscível, elas têm alma de prata. E as pessoas que têm mais a parte racional, elas têm alma de ouro. E toda essa estrutura social vai ser moldada nesses 3 critérios. E aí é por isso, gente, que agora vocês vão entender o porquê que educação, política estão interligadas dentro da filosofia platônica, tá? Porque ele vai dizer o seguinte: cada pessoa, ela tem ali, ela já nasce com essa predisposição, então ela já nasce com a sua função para a sociedade. E aí, como é que vai funcionar esse sistema de educação? Todo mundo nasce ali, né, naquela sociedade e começa a estudar, entra na escola. Eu vou fazer uma analogia com o nosso sistema de ensino para que vocês consigam entender bem o que eu estou querendo dizer. Então, todo mundo começa ali no ensino fundamental. Durante o ensino fundamental, o professor, que é necessariamente um filósofo, tá? Ele vai estar ali observando o desenvolvimento dessas crianças e vendo quem é que tem cada tipo de alma ali. Então, quando chega no final desse ensino fundamental, quem tem mais da parte irracível na sua alma, ou seja, é a pessoa que tem ali aqueles instintos mais fortes, mais ligados aos sentidos, elas vão terminar o seu ensino no ensino fundamental. E elas vão ser responsáveis ali dentro daquela sociedade, daquela república, por ser os construtores, por ser os artesãos, por fazer as coisas físicas que são necessárias para o funcionamento daquela sociedade. Os outros estudantes vão seguir para o próximo nível de ensino, que seria o ensino médio. No ensino médio, vão ser trabalhadas outras disciplinas e vão ser avaliados outros critérios para entender quem tem a alma de quê ali. E as pessoas que
que tem mais alma concupiscível, que é a defesa, a habilidade de defesa, tem o corpo mais forte, que desenvolve bem a ginástica. Essas pessoas, chegando ali no fim do ensino médio, elas também vão concluir o seu nível de ensino. E esses caras serão os militares, eles vão ser o exército, eles vão ser responsáveis pela defesa daquela sociedade. Segue para outra fase de ensino os outros estudantes. Esses estudantes que sobraram, eles são os mais racionais, eles são os que têm a alma de ouro. Então, eles vão ser mais habilidosos em oratória, em lógica, em geometria, eles vão ser os filósofos. Então, esses que vão para esse último nível de ensino, que se a gente comparasse com o nosso seria o ensino superior, essas pessoas seriam responsáveis pela justiça, né? Seriam os magistrados, eles seriam os governantes. E aí tá, ó, cai sempre no Enem, perguntando qual que é o governante para Platão. É o filósofo rei. Então, sempre dentro da filosofia platônica, dentro da república platônica, o governante é o filósofo. E aí vocês podem pensar, pô, mas aí é fácil, né, professora? Platão sendo filósofo, não, quem tem que governar é o filósofo. Será que ele queria um lugarzinho de poder? Não é por aí, gente. Para o Platão, lembram que eu falei para vocês? Temos dois mundos, mundo sensível, mundo inteligível. Lá no mundo inteligível, a gente tem todas as essências, tem a perfeição. Dentre essas essências, o que está lá? O bem. A essência de bem está lá no mundo das ideias. Então, para acessar o bem para Platão, você só consegue acessar o bem através da racionalidade. Então, se a gente tem numa sociedade pessoas que são mais racionais, ou seja, os filósofos, essas pessoas elas vão estar mais próximas do bem racionalmente. Então, a lógica do Platão é: se o cara é mais racional, necessariamente ele vai fazer o bem. Então, eu preciso de um governante que faça o bem. Hoje, nós contemporâneos, essa teoria do Platão ela fica um pouco ingênua, né? Para a gente, assim, quando a gente vê. Mas ela é bastante interessante. E lembrando novamente que é uma teoria utópica, ou seja, que não dá para ser aplicada, né? Além disso, uma outra característica interessante da República de Platão, e que também gosto de pensar numa analogia para redação, o Platão expulsa os poetas. O que é isso? O que é expulsar os poetas? Gente, lembrem que nesse contexto grego não tem Netflix, não tem um PlayStation, não tem um Fortnite, não tem um bagulho para você se distrair, entendeu? Para você se entreter. Qual que é a Netflix dos gregos, gente? É o poeta que vem e que conta lá aquelas histórias e tudo mais. O que é essa... qual que é a importância dessas histórias? São os mitos, né? Que definiam aquelas estruturas da sociedade grega. Só que vocês já devem ter visto em algum momento, assistido um Percy Jackson, um Hércules da vida. Vocês já devem ter visto alguma coisa de mitologia grega. E, gente, os deuses gregos traem, se matam, tem incesto, tem tudo que vocês imaginarem de doideira nos mitos gregos. Então, o Platão ele fala assim, cara, se as crianças ficarem ouvindo os poetas falarem dos deuses fazendo coisas que não são legais, eles vão ser influenciados. Então, para não ter essa influência negativa, vamos banir os poetas. Se a gente trouxer aqui para a nossa realidade atual, eu imagino que tem aí uma galera que está me assistindo que curte jogar, né? E quem curte jogar, em algum momento já ouviu que jogos violentos geram pessoas violentas, ou filmes violentos geram pessoas violentas. A gente recentemente aí teve um crime bem bárbaro de um adolescente que cometeu homicídio e tem já se vinculado muito que ele jogava Fortnite, que isso pode estar associado, que o jogo possa ter despertado esse impulso violento nele. E aí? O que vocês acham? Jogos violentos geram pessoas violentas? E aí, gente?
Enila falou aqui que não. Raíza também não. Maneiro. Então, contrapondo Platão. O Vinícius colocou que sim. Então, gente, Enela colocou que são as influências ao redor. Sim, a gente pode ter vários pontos de divergência, né? O que eu posso colocar para vocês? Vocês podem utilizar o Platão como fundamentação de defesa, né, de uma tese na redação. Por exemplo, eu não sei se cairia exatamente se jogos podem influenciar o comportamento humano, mas eu acho que é muito possível cair como tema de redação se mídias influenciam o comportamento humano. E aí? E a gente sabe, né, se existe uma profissão chamada influenciador, é porque pessoas são influenciadas a se comportar de determinada forma por pessoas específicas, né? Então a gente pode utilizar ali o Platão como um caminho de estruturação de argumentação na redação. Então, assim como na República de Platão, Platão expulsa os poetas, temendo a influência do comportamento negativo dos deuses no comportamento das crianças, na formação, né, da educação, a gente vê que essa é uma preocupação que permanece na contemporaneidade. Se hoje nós não temos mais os poetas, hoje nós temos os influenciadores, né? Nós temos as redes sociais que instigam que as pessoas se comportem de determinadas formas, enfim. Dá para a gente ir construindo uma argumentação a partir daí. E aí, gente, algum comentário, alguma dúvida? A senhora já vai marcar a próxima aula, né? Ai, amore. Sim, então, não vou marcar ainda a próxima aula, porque agora a gente vai entrar em férias. E eu preciso falar para vocês que eu estou precisando muito dessas férias, porque vocês sabem que eu estou aí nessa coisa de, assim como vocês estão se preparando para o Enem, eu tenho feito muitas provas também, só que de concurso, então, e tenho mestrado também, então bastante coisinha, mas quando nós voltarmos de férias, podem deixar que a gente marca sim as próximas aulas. Eu vou tentar, até a data do Enem, passar aí com vocês pelos principais filósofos, tá? Para garantir aí que vocês consigam resolver as questões de filosofia. Para mim é uma questão de honra. E aí a gente vai marcando, tá? E também eu vou tentar, né? Não prometo, mas vou tentar pelo menos fazer uns vídeos curtos ali, uns reels para o Instagram para vocês, com algumas diquinhas. Vocês sabem que eu tô aqui, mas assim, se for fazer ali um simulado de Enem, pegar alguma prova antiga para resolver, ter alguma questão que vocês estão com dúvida em filosofia, ou tem um filósofo que vocês viram um vídeo, alguma coisa que vocês querem saber mais, vocês sabem que é só me mandar uma mensagem no Instagram ou no WhatsApp. Às vezes eu posso demorar até gente para responder, mas em algum momento eu respondo e eu ajudo vocês. Show, show? Gente, deixa eu mandar aqui para vocês do Meet. Tava quase esquecendo, olha que louca. O link do Forms, pelo amor de Deus, de Platão, na verdade. Não deixem de preencher para garantir os pontos de vocês, tá? No nosso game, beleza? Então, preencham aí certinho. 40 pontos no nosso game. Show, show? Meus amores, é isso então. A gente se vê na próxima. Obrigada por estarem aqui. Obrigado, galerinha do Instagram, pela presença. Muito legal essa experiência pela primeira vez. Quem sabe teremos outras. Certo? Até mais, gente. Beijo. Boa noite, prof. Obrigada. Beijo, amores. Boa noite.